Aleluia. Quero cumprimentar o povo de Deus na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aproveitando essa rica oportunidade, nesta linda manhã que o Senhor nos concede de estarmos aqui para adorar, bendizer e exaltar o seu nome. Então vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Atos 1, versículo 8. Amém? Podemos ler? Mas recebereis poder, em algumas traduções, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Agora vamos abrir em Efésios, capítulo 5, verso 18. Amém? Efésios capítulo 5, verso 18, diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Podeis vos assentar e estender as vossas mãos em minha direção, por favor. Senhor meu Deus e Pai, Senhor, eu peço a Ti nesta manhã que o Senhor mais uma vez tenha misericórdia da nossa vida. Colocamos aqui, Senhor, nesta manhã como vaso de barro, sabendo, Pai, que na minha vida, como na vida dos Teus servos também, nesse vaso de barro há um tesouro, para que a excelência do poder seja Tua e não nossa. Se o Senhor nos usar, a glória, a honra, o louvor é Teu, a exaltação é Tua, Pai. Cabe a nós somente a alegria de ser usados por Ti. E nesta manhã, uma manhã especial, a qual o Senhor reservou para as nossas vidas. Aqui o Senhor trouxe, Pai, o Teu povo, a Tua igreja. Aqui não iremos falar a um povo qualquer, mas iremos falar a amada do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, aquela que está sendo preparada para subir e encontrar com o Senhor nos ares. Uma igreja pura, uma igreja imaculada, uma igreja santa, remida e lavada no Teu sangue. Então eu peço a Ti, tenha misericórdia de mim. Põe guarda, Senhor, aos meus lábios. Deus, purifica a minha mente. Meu Pai, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas eu venha falar aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar conosco nesta manhã. E desde já eu Te agradeço e transfiro a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podeis vos assentar, por favor. A palavra que nós lemos foi Jesus dando as últimas ordenanças aos seus discípulos enquanto ele estava aqui. Antes de ascender aos céus, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aí depois ele vai e fala que desceria sobre nós, sobre vós, o Espírito Santo, e nós seríamos testemunhas do Senhor. Em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. E esta promessa, ela é eterna. Essa promessa é até o dia que nós estivermos na glória com o Senhor. Porque esta promessa não foi feita somente para os apóstolos da época. Como diz no livro de Atos, que essa promessa é para os nossos filhos, para nós e para todos os quantos o Senhor Deus chamar. E aprove a Ele nesta manhã ter nos chamado, e estamos aqui para ouvir a Tua palavra. E a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo advertindo e dizendo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. É um versículo muito falado e criticado e usado por pessoas que querem ter o direito, de que a palavra lhe dá um direito de beber.
um vinho. Mas Paulo não está incentivando beber nem um pouco de vinho. Ele já determina, não vos embriagueis. Quer dizer, não beba. Ele não está falando assim, beba só um pouco. Ele está falando, não vos embriagueis. Ele está fazendo uma comparação com quem se embriaga e com quem enche-se do Espírito Santo. E nós devemos nos encher com o Espírito Santo de Deus para sermos testemunhas do Senhor. A palavra do Senhor diz no livro de Joel, capítulo 2, se não me engano é o verso 28, Joel 2, 28, diz assim: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Esta é a promessa que cumpriu no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 1, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O Senhor é fiel para cumprir a promessa dele na nossa vida. E nós sabemos que nós não podemos ser testemunhas de Jesus somente na nossa força, no nosso conhecimento, mas nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, o Senhor nos dá a ousadia de falar da sua palavra. O Senhor nos dá o entendimento da sua palavra. E nós podemos ver que quem está cheio do Espírito Santo não teme nem na sua própria vida. Ele não teme a morte. Nós podemos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o verso 6 e o verso 6, 15 primeiro, que diz assim, Atos capítulo 6, verso 15. Nós vamos falar acerca de Timóteo. Então, Timóteo, depois de estar explanando, está falando, e todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como um rosto de anjo. E nós vamos também ver agora, Atos capítulo 7, o versículo 24 a seguir, que diz assim, Atos capítulo 7, 54, por favor. E ouvindo eles isto, era o discurso de Estevão perante o Sinédrio, perante todo o povo. E a palavra de Deus diz assim, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Estevão, ele suportou aquela afronta do Sinédrio. Ele enfrentou toda a religião daquela época. E a palavra do Senhor diz que enquanto eles olhavam para ele, antes de lhe fazer o questionamento, eles olhavam para o Estevão e via ele como um rosto de anjo. E a palavra do Senhor diz que depois eles rangiam os dentes. Você acha que comigo e com você é diferente? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo e as trevas se confrontam com nós, vão aplaudir, vão sorrir? Não, vão irar. Mas a palavra do Senhor diz que maior o que está conosco do que está com eles. Maior o que estava na vida de Estevão do que estava na vida deles. Era um Estevão sozinho contra um Sinédrio. O Sinédrio tinha aproximadamente 70 componentes, fora a multidão que estava ali. E era ele só.
mas a palavra diz que ele estava cheio do Espírito Santo. E ele não temeu, ele testificou, e cada pedrada, aleluia, que ele recebia, ele não sentia, porque ele estava cheio daquilo que eu e você precisamos nos encher a cada dia. O que nos dá a ousadia, nos dá o entendimento da palavra, nos dá a compreender os mistérios de Deus, é estar cheio do Espírito Santo. Porque está cheio de conhecimento, de sabedoria. Os religiosos, os fariseus, os saduceus, os escribas, todos tinham esse conhecimento. Mas não tinha o maior conhecimento, que é o conhecimento de Deus. A palavra do Senhor diz em Oséias 6,3, não precisa abrir, que devemos conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor nosso Deus. E o Espírito Santo é quem nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo é quem nos dá a ousadia. E é através do Espírito Santo é que Deus faz a sua obra na terra. Aleluia. E Ele escolheu a mim e a você. Por isso que nós devemos, a cada dia, buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, podemos fazer as obras que o Senhor fez e fazê-las maiores ainda, como Ele mesmo afirma na sua palavra. E nós vemos a ousadia de dois homens, que está lá em Atos capítulo 3, que era Pedro e João, Atos capítulo 3. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelo se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou no templo, andando, saltando e louvando a Deus. É uma passagem linda, é uma passagem maravilhosa que Deus fez na vida de João e de Pedro e quer fazer na minha vida e na sua. Mas nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus para quando nós vemos um mendigo, um drogado, um alcoólatra, um ladrão ou o que for, a gente ter a ousadia quando eles nos pedirem uma moeda, quando nos pedirem algo, aí nós dizermos para eles assim: olha, eu não tenho ouro e nem eu tenho prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda. Porque há uma multidão assim, esperando, como o Rickson sempre usa o texto da Bíblia, porque o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Mas se os filhos de Deus não estiverem cheios do Espírito Santo, nós seremos como a multidão que aí anda, uma multidão que está aí fora. Porque a palavra do Senhor disse que quando eles conheceram, quando eles viram Jesus ressurreto, eram 500, mas só 120 estavam no cenáculo. Mas quantos permaneceram em Jerusalém depois da perseguição? Os apóstolos não saíram de Jerusalém, eles não fugiram. Quem fugiram foram os discípulos, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles tinham tido a comunhão mais próxima com Jesus e eles permaneceram em Jerusalém, não temendo a própria vida. Aleluia, mas é só cheio do Espírito Santo é que nós vamos poder fazer isso. Porque senão nós vamos temer, nós vamos tremer as pernas, nós vamos correr, nós vamos bater em retirada, nós vamos recuar. Naquele dia, naquele grande dia, quando Davi esteve ali, naquele monte ali onde havia Golias desafiando o exército de Israel, a palavra diz que o povo temeu e recuava. O povo temeu e recuava, e a palavra diz que Davi estava ali naquele momento e Golias avançava. Golias vinha subindo contra o exército. Mas aí chegou
chegou um diferenciado, que a palavra do Senhor diz que quando ele foi ungido rei, o Espírito Santo apossou poderosamente dele. E ali ele disse, naquele grande dia, quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Aleluia! Eu e você precisamos estar cheios do Espírito Santo para poder rebater as obras infrutuosas das trevas que têm afrontado a palavra do Senhor. Aleluia. Mas humanamente nós não podemos, mas nós seremos revestidos de poder. Vamos receber a unção do Senhor. E esta unção é que vai fazer a diferença na nossa vida. A glória, o louvor e a exaltação é de Deus. Mas o Senhor, Ele nos chamou para fazer uma grande obra. A palavra do Senhor diz que porque nós fomos chamados para resgatar almas, ser testemunha do Senhor em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. E nós vemos que há uma multidão aí perdida, precisando de uma palavra de vida. E quem é que tem essa palavra de vida? É a igreja do Senhor, que é coluna e firmeza da verdade. E quem o Senhor estabeleceu sobre ela? Eu e você. E o Senhor nos revestiu de poder. O Senhor nos revestiu da autoridade dEle. E é no nome de Jesus que nós vamos. Davi não foi no seu nome, não foi no nome do pai dele, de Jessé, não foi no nome dos seus irmãos, nem Abinadab, nem Eliabe, nem Eliú, nem Samar, nem ninguém. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. As trevas vão bater em retirada na minha vida e na tua vida. Aleluia. E o Senhor nos chamou porque no livro do profeta Joel, capítulo 3, verso 13, diz assim: lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. O verso 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Até aí, tá bom? A palavra do Senhor diz lá em Joel, para nós lançarmos a foice. Ele não está falando em colheita de trigo, ele não está falando em colheita de milho, que se usa a foice para cortar a sua raiz. Não. Ele está falando de almas, ele está falando de vida. Aí ele diz assim na sua palavra: grande é a seara e são poucos os trabalhadores. O Senhor não está falando da agricultura, Ele está falando da minha vida e da sua vida, e de almas que estão perecendo aí, esperando um que se ponha na brecha em favor deste povo. E a palavra do Senhor diz ali que lançai a foice, porque a seara já está madura. E para testificar que a seara está madura e que é tempo de levarmos a palavra em tempo e fora de tempo, Jesus falou em João capítulo 4, o verso 35. Veja o que Jesus falou. No poço de Jacó ali, quando Jesus havia conversado com aquela mulher, os seus discípulos tinham ido buscar comida e chegou e para ele perguntaram: olha, já comeu alguma coisa? Aí ele disse: uma comida tenho para comer, era fazer a obra do meu pai. E ele disse: olha, vós dizeis que ainda há 4 meses até que venha a ceifa. E eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede a terra, que já estão brancas para a ceifa. Olha a multidão no vale da decisão. Não há mais tempo, é agora, não é 4 meses adiante, é agora. A seara já está madura, aleluia. E quem é que o Senhor nos comissionou para levar o seu evangelho? Foi eu e você. Ele disse, aleluia, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E ele disse assim, ó, e esses sinais vão seguir aos que creem. Em meu nome, vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Em meu nome expulsarão demônios. E se beberem alguma coisa mortífera, mal nenhum vos fará. Aleluia. Ele comissionou e deu autoridade. Ele é fiel para guardar a mim e a você. Aleluia. Esta é uma manhã de despertamento para cada um individualmente.
Aleluia! Eu preciso, pensa você que eu já estou despertado para isso, não. Essa palavra primeiramente falou comigo, porque eu tenho andado como representante nesta cidade e eu vejo a carência das pessoas. Eles estão buscando alguém, vem cá. Eu preciso de alguém que fale uma palavra de vitória, porque o mundo só tem derrota. Eu quero que fale uma palavra de vida, porque o mundo só tem morte. Mas a mim e a você, Deus nos deu esta palavra que é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Aleluia! Oh glória! Aleluia! O Senhor nos chamou e nos colocou num lugar. E aquele lugar que o Senhor nos colocou é o nosso campo de batalha, que um dia o Senhor nos deu uma palavra dessa forma, mas é ali que é o lugar da nossa vitória. Não devemos questionar, Senhor, por que eu estou aqui? Senhor, para que estou aqui? Porque o Senhor me quer aqui. Oh Deus, estou aqui, eu só tenho que dizer, Senhor, eis-me aqui. Porque na verdade quem nos chamou foi Ele. Quem nos comissionou foi Ele quem nos deu autoridade, foi pelo beneplácito prazer dEle de fazer isso. Aleluia! Na minha Bíblia também tem esta palavra linda e é maravilhosa mesmo, porque foi o Senhor que fez tudo na nossa vida. Ele só depende que eu e você digamos, eis-me aqui. Eis-me aqui. Aí diz assim na palavra do Senhor, que nós somos consagrados ao Senhor, corpo, alma e espírito. Aí nós devemos oferecer ao Senhor, Senhor, se a minha boca te serve, usa-me. Senhor, se as mãos te servem, se as minhas mãos te servem, use. Senhor, se os meus pés te servem, use-o. Pai, aquilo que é em mim, o meu corpo é teu, é isso que nós devemos entregar totalmente ao Senhor. E o Senhor fará de nós cada dia mais vitorioso, mais alegre. Vai faltar luta? Não, não vai faltar, e glória a Deus, porque quando falta luta, nós baixamos a guarda. O Senhor sabe muito bem como cuidar e trabalhar com cada um de nós. O Senhor, eu tenho visto na minha família, em alguns parentes, que na nossa casa ainda, por mais que a gente busque, Deus sempre deixa um ali que está um pouco difícil de chegar. Difícil de vir, e até a gente pensa, não tem jeito, mas para mim, para você não tem, mas para o Senhor tem. Aí nós não vamos desistir de orar. Deus deixa aquele ali para a gente continuar orando. Oh Deus, tem misericórdia de fulano. Oh Deus, tem misericórdia de Beltrano. Oh Deus, como é difícil, Pai, mas tem misericórdia. É para que a gente não baixe a guarda. Aleluia. Por isso que a palavra do Senhor sempre nos compara a um soldado preparado para a guerra. E não só Paulo, na sua analogia, ele nos coloca como um soldado e nos fala sobre as armaduras, fala sobre tudo, mas também o Senhor nosso Deus, no livro do profeta Isaías, ele diz assim, se não me engano, não vou nem falar para não errar, mas acho que era o Isaías 14, parece que Deus põe o seu exército em revista. O Senhor já tem preparado os seus soldados. O que é pôr um exército em revista? É colocar ele em ordem e ver se as armaduras estão todas preparadas e se já estão prontos para a guerra. Aleluia! Ele passa o exército em revista. Ele nos comissiona, ele nos capacita. Porque as trevas estão querendo apagar a luz, mas nunca apagou. E nunca vai apagar. O mal nunca prevaleceu para sempre com o bem. A gente até pode questionar, igual está lá em Malaquias capítulo 3, que o povo questiona e fala assim, mas eu tenho mais por a bem-aventurado aqueles que não te obedecem. Porque nada de ruim acontece. Eles plantam e colhem, eles prosperam. Aí o Senhor diz na sua palavra assim, olha, mas o Senhor atentava e ouvia e dizia, mas para o meu povo há um memorial escrito diante de mim. Aleluia. E naquele dia eu o livrarei como o pai livra o filho. E o Senhor diz ainda, aleluia, ele fala assim, outra vez vereis a diferença de quem serve a mim e quem não serve. O Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, Ele é lindo, aleluia. E os apóstolos faziam maravilhas, aleluia. Filipe não era apóstolo, Filipe era um dos 7 que foi chamado com
como entre os diáconos, assim como Estevão estava entre os que foram chamados, mas a palavra do Senhor diz que era para selecionar aqueles, e eles foram cheios do Espírito Santo. E Filipe foi aquele que, ouvindo a voz e sendo até arrebatado pelo Espírito Santo, ele ganhou um ali num caminho de Damasco ali, onde ele desceu e falou por aquele eunuco, ele cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo convenceu aquele eunuco, e a palavra do Senhor diz que o eunuco voltou para a sua terra, glorificando e se alegrando na presença do Senhor. E assim é na minha vida e na tua vida. Há dentro deste vaso de barro, aqui e aí, um tesouro. Está escrito na palavra do Senhor. É o Espírito Santo. Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Quando nós falamos, a palavra do Senhor diz assim, ó, se apartares o precioso do vil, será como a minha boca. É autoridade demais para um mero mortal igual a mim e a você. Mas o Senhor aprove a Ele fazer isso, na minha vida e na tua vida. Então nós devemos não nos embriagar com vinho. Um entendimento que eu tenho aqui. Não nos embriagar com vinho é, não dê ouvido às falácias, não dê ouvido às outras coisas, não se importe com o que estão dizendo ou o que estão falando, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito é que discerne bem todas as coisas. A palavra do Senhor diz que o homem natural, ele não sabe discernir nada. Mas o homem natural não sabe discernir nada. Mas o espiritual discerne todas as coisas, tanto o carnal como o espiritual, para que entendamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Espírito Santo, ele geme pela minha vida e pela tua vida. Por isso que Paulo, em vários textos, ele diz assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo, ao qual vocês já estão selados para o dia da redenção. O Espírito Santo dentro da minha vida e da tua, quando nós aceitamos Jesus, é o selo do arrebatamento. Porque quem não tiver o Espírito Santo não será arrebatado, mas ele está na minha vida e na tua. Mas ele não tem só isso, ele tem enchei-vos do Espírito Santo. É receber poder, é receber unção, é receber a autoridade do céu. Porque o demônio, ele não sai. Ele não sai pela minha força, pelo meu poder e pela minha graça. Ele sai pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. E quem ressuscitou a Jesus foi o Espírito Santo. Aleluia. E Jesus falou assim, olha, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou para o Pai e aí eu vou enviar para vós o Consolador. Não vos deixarei órfãos e aí estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E esse Espírito Santo que está dentro de nós geme a cada dia. Por isso que muitas vezes a gente peca, às vezes que a gente peca, a gente entristece. É porque tem dentro de nós um Deus santo. Aleluia. É Ele quem nos convence quando nós erramos. É Ele que nos convence quando nós devemos pedir perdão. É Ele que nos convence, é Ele que nos direciona, é Ele que nos instrui a ir em determinados lugares, que muitas vezes eu nem sei por que eu vim, mas há um Deus dentro de ti que te levou aonde deveria ir e falar aquilo que deveria falar. Aleluia. Nós só temos que buscar mais sensibilidade do Espírito para a gente poder compreender. Porque se algumas coisas que aconteceu na vida de Paulo, nós fôssemos questionar pelos nossos olhos carnais, nós falávamos que Paulo não estava nem aí para o Evangelho. A palavra diz que decidiram eles pregar em determinado lugar, mas eles não foram, porque a palavra diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem controle de todas as coisas. E é tanto que eles reunidos ali orando, e o Espírito Santo disse, separai-vos para mim, a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. O Espírito Santo nos direciona em tudo. O Espírito Santo é quem revela a palavra. O Espírito Santo é quem determina, é que nos leva, impulsiona a qual é a mensagem de hoje. Eu não posso pregar aquilo que eu acho, aquilo que vai mover a igreja. Eu tenho que pregar aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração. E Ele é poderoso para abrir a revelação. Então, nós devemos ser cheios do Espírito Santo.
Não preocupe com esse, quando dizem para você, mas eu posso beber um pouco de vinho. Eu posso beber isso, porque lá não fala só fala se embriagar. Mas olha que entendimento. Eu e você temos a mente de Cristo, como diz a palavra. Paulo não está se referindo a nada de bebida, para incentivando alguém a beber só um pouquinho. Pastor Ricos, ele está? Ele só está fazendo aquela comparação, eu não vos embriaguei. E se querer saber se pode beber vinho ou não, se é bom ou não, então leia completamente a palavra, porque em Provérbios 31 fala. Não é próprio dos reis, Lemuel, dos príncipes, tomar vinho. Então, cada um quer pegar um texto e quer usar para o seu próprio proveito. Mas não, o Espírito Santo é que nos ensina o caminho que nós devemos trilhar. É o Espírito Santo que nos direciona e nos mostra o que agrada a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Por que com gemidos inexprimíveis? O texto logo abaixo diz, porque Ele é quem prescruta. Ele é quem vai nas profundezas de Deus e conhece o Espírito de Deus. Que Ele é o Espírito de Deus e sabe aquilo que Deus quer, que falamos, que aquilo que oramos. Então é o Espírito Santo que vai direcionar a igreja. O Espírito Santo é aquele mordomo, é aquele que está cuidando e adornando a igreja para subir naquele grande dia. Mas enquanto isso, tem uma missão para mim e para você. Na nossa casa, na nossa parentela, na nossa vizinhança, aonde for, tem um chamado para mim e para você. É pregar esta palavra, porque a seara já está madura. A seara já está no ponto. Não podemos colher um milho ou não um arrozal, se o arrozal estiver verde. Mas quando ele amadurece, fica aquela coisa mais linda. Se você não viu, depois procura na internet e olha para você ver que coisa mais linda, aquele arrozal amarelo, já pronto para a ceifa. E ali vem os ceifeiros, vem com a foice e corta ali, vai juntando, montando os molhos. Vai ser assim a colheita da igreja. Vai ser assim e já está próximo o tempo. É por isso que nós temos visto, nunca houve em toda a face da terra tanta afronta quanto a palavra do Senhor. Tanta heresia, tanto mal que se estão falando contra esta palavra e contra o povo de Deus. É porque isso tudo está determinado para o tempo do fim. E nós vamos estar preparados. E vamos estar cheios do Espírito Santo. Para que naquele grande dia, assim como Estevão, quando afrontado, como apedrejado, a palavra do Senhor diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele olhando para o céu, ele viu os céus abertos. E ele viu a glória de Deus. E ele viu Jesus em pé, ao lado de Deus. Ali testifica-se os três. Ele cheio do Espírito Santo, a glória de Deus e Jesus. Esses três é o que quer nos levar também para aquele mesmo lugar. Contemplar aquela mesma glória. E não quer que nós vamos só. Porque a palavra do Senhor diz que nós vamos colher em outro lugar que nós não plantamos. Outro já pregou a palavra, aí eu chego e também prego a palavra. Eu já preguei em algum lugar, outra pessoa chega e prega. Mas Deus é tão fiel que Ele diz, nem quem prega e nem quem rega é alguma coisa. Aí Ele diz assim, porque um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Aí Ele ainda diz assim para mim e para você, mas nem quem plantou e nem quem regou vai ficar sem o seu galardão. Aleluia. Então vamos pregar em tempo e fora de tempo. Vamos encher-nos do Espírito Santo, para a gente ter a ousadia de ir contra as profundezas do inferno, as profundezas do mundo, porque estão querendo nos apagar, estão querendo nos fazer recuar. Mas a palavra do Senhor nos garante, você já ouviu e conhece muito bem, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia. Nós estamos em tempos difíceis, mas quando nós nos enchemos do Espírito Santo, o inimigo pode vir por um caminho, mas a palavra do Senhor diz que por 7 ele terá que fugir de nós. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Podeis ficar em pé.
Eu gostaria de convidar